Tema de hoje: trabalho escravo no Brasil. O trabalho análogo à escravidão ele foi capitulado no artigo 149 do Código Penal. Ele diz respeito à situação em que uma pessoa se submete a um tipo de situação que diz respeito aos direitos mínimos do trabalhador. Tem a ver com jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, humilhações. Além disso, a gente fala aqui também do cerceamento da liberdade do empregado ou de uma servidão por dívida. Quando o patrão, por exemplo, fornece equipamentos de proteção para o seu empregado, mas ele cobra por isso e cobra muito acima do valor de mercado. Quando ele passa, por exemplo, um quarto para a pessoa morar e ele cobra muito por aquilo. Ou ainda, quando ele remunera com um valor de salário que é muito abaixo daquele mínimo praticado pelo governo. Entendemos então que o trabalho escravo representa uma afronta direta à dignidade da pessoa humana. Há, infelizmente, inúmeros trabalhadores que já passaram por isso no Brasil. O trabalho escravo ele está atrelado ao tráfico de pessoas. Quando a gente fala do tráfico de pessoas, a gente entende que o trabalho escravo é uma das causas, é um dos motivos, é uma das finalidades do tráfico de pessoas. Desse modo, entenda que o trabalho escravo ele pode ocorrer quando alguém vem de fora do Brasil para cá, ou quando alguém sai do Brasil para outro país, ou ainda quando alguém dentro do Brasil vai de um estado para outro, buscando uma melhoria na sua vida, buscando um trabalho, buscando realmente uma perspectiva melhor. E é exatamente em razão disso que os exploradores acabam se aproveitando, acabam fazendo uso desse tipo de coisa. Prometem muita coisa, remunerações altas, uma vida melhor para as pessoas e quando elas chegam no local de trabalho percebem que são exploradas. Há causas relacionadas a isso, mas a principal causa é a vulnerabilidade social. A gente sabe que as pessoas que acabam se submetendo a esse tipo de condição são pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento da lei, mas especialmente são pessoas que passam por uma necessidade muito grande. Desse modo, desigualdade social, as disparidades que nós vivenciamos no Brasil entre um estado e o outro, infelizmente no Brasil ocorre muito. Trabalhadores vêm do Pará, do Maranhão, migram ainda da Bahia, de Minas Gerais para outros estados em busca de uma perspectiva melhor. Falamos ainda aqui da exploração de algumas indústrias que fazem uso de mão de obra barata de modo a ter lucros altos. As principais indústrias ou ainda os principais negócios que fazem uso de mão de obra escrava ainda estão atrelados ao agronegócio, às grandes lavouras no Brasil. A gente fala ainda da indústria têxtil, da construção civil e, claro, a exploração sexual, os prostíbulos que fazem uso também de mão de obra escrava. Dixon, mas há soluções para o trabalho escravo no Brasil? Sim, há soluções para isso. Cada vez mais nós temos de trabalhar em parceria com órgãos, especialmente o Ministério Público do Trabalho, aquelas polícias que são polícias que, em regra, estão nos estados e fazem o combate direto ao trabalho escravo, mas especialmente a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis dos estados e, evidentemente, o poder público como um todo. É muito importante que a sociedade também atue junto a esses organismos, uma vez que a sociedade deve denunciar. Antes de tudo, deve haver uma questão de conscientização para os trabalhadores. O Estado deve conscientizar e educar essa sociedade no sentido de fazê-los entender a lei, fazê-los entender o que é certo e o que é errado. E, claro, prestar apoio às vítimas do trabalho escravo é fundamental. Por fim, há de se mencionar aqui que deve haver um incremento nas atividades de fiscalização por parte das polícias e dos órgãos responsáveis, a fim de identificar aquelas indústrias que fazem uso de mão de obra escrava e, evidentemente, incluí-las numa lista suja. É isso.